angústia, que é a felicidade. Bom, eu vou fazer o contrário. Quem não quer ser feliz, levante a mão. Vendo? Então eu cheguei na hora certa, no lugar certo, para falar a coisa certa para vocês. A propósito, sou Alexandre Barros, trabalhador voluntário do Centro Espírita Ermelinda Lopes, que fica lá perto do aeroporto. Sou professor, então vocês vão ver que talvez a palestra meio parece uma aula, mas não é. É uma palestra mesmo, uma reflexão. Não sou filósofo, mas eu vou inventar de filosofar um pouquinho com vocês hoje. Porque falar sobre felicidade é filosofar, pelo menos eu acho. E filosofar é refletir, é pensar e, de certa forma, agir. Aí a gente vai sair da filosofia para a moral, né, que é propriamente a conduta. Eu tenho aqui o meu roteiro, tá? Eu vou seguir. E ao final, quem estiver interessado no roteiro, só vem aqui buscar. Bem, o título da palestra, eu resolvi colocar assim, né, sendo bem provocativo, né? Felicidade não é sorte, é uma questão de escolha. Vocês concordam com isso? Mas agora vai as perguntas, vamos às perguntas, melhor dizendo. Fiquem à vontade para comentar se quiserem, tá bom? Não há problema algum. Só levanta a mão para saber de onde é que está vindo a pergunta e a gente interage. Afinal de contas, aqui ninguém sabe de nada, apenas estamos informados. Aí vai de novo a pergunta. Estou falando muito alto? Estou começando assim porque eu estou empolgado. Daqui a pouco vai piorar, ou melhor, vai melhorar. Bem, eu coloquei algumas perguntas para nós refletirmos juntos. Seguinte, aqui eu coloquei assim: será que ter nascido saudável, rico, bonito, inteligente é questão de sorte? Porque tem gente que não nasceu assim, tem gente que nasceu doente, segundo a estética do mundo é feio, ou é pobre, e aí não é a estética do mundo, é condição financeira mesmo, né? Ora, e por que uns nascem sãos e outros nascem doentes? Uns nascem ricos, outros nascem pobres, outros têm boas famílias e outros não têm boas famílias. Tem mães e pais que têm filhos maravilhosos, tem pessoas que têm casamentos que são assim, parece até que foi feito no céu, como dizia a música de T.T. Espíndola, né? Nosso amor estava escrito nas estrelas. Lembra dessa música? Descobri a idade de vocês, muito bem, é quase a minha também. Pois bem, ora, mas por que algumas pessoas são aquinhoadas desses benefícios e outras não? Seria questão de sorte, não é? Eu penso que tenha sido assim. Deus, antes de nos fazer nascer, ele pegou um globo enorme lá onde ele mora, e aí ele enfiou a mão e disse: você, faz tudo que é de você, vai nascer. Então pegou a mão e tirou sorte, pronto. E aí vai ter bons filhos, uma boa família, vai ter um bom emprego, vai ser saudável, vai ser bonito. Não vai nascer no Brasil, quer dizer, vai nascer num país rico, enfim. E aí outro, pronto, tá aqui, vai nascer no Brasil, etc. Será assim? Nós desconfiamos que não, mas se não é assim, como é? Como pode? Já se perguntaram? Já se compararam? Quantas pessoas não se comparam? Ora, porque eu tenho isso, porque a minha família é assim, porque a minha condição é essa, e a de outro não é, etc. E aí surge um grande veneno que nos acomete e pode nos matar por dentro e depois por fora, que se chama a inveja. E às vezes também o ciúme. Devem acompanhar. Tenhamos cuidado. Eu estou fazendo uma palestra para pessoas que vieram para o centro espírita. Em sendo espíritas, se vocês são, eu não sei, penso que sejam, né? Pelo menos entendem ou atendem ao chamado da doutrina espírita, sabem-se, ou se sabem, se entendem como sendo espíritos, ou não? Vocês acham que é somente sair mesmo e acabou? Morreu e pronto? Não. Os espíritas não pensam assim. Respeitosamente, as religiões, acredito que nenhuma religião não pensa assim. Pensa o depois de algo de forma diferente, mas todas as religiões, verdadeiramente religiões, são espiritualistas, deístas, ou seja, creem em Deus. Pelo menos essa é a nossa concepção. Porém, a doutrina espírita, assim como outras crenças milenares, crê na pré-existência da alma. Nós não nascemos com esse corpo, nós nascemos muito antes. Ora, quantas existências que a gente diz vida? Vida só tem uma, tá?
É para sempre. Deus nos fez para sempre. Oba, somos imortais. É outra notícia boa que eu queria dar a vocês, já adiantei. Mas nós somos criados para sempre. E qual a finalidade da criação divina em relação a nós? Qual foi? Uma palavra? Felicidade. Felicidade. Mas a pergunta é assim? A felicidade pode acontecer rápido? Pode? Podem responder. Olha aí, tá vendo esse menino aqui, o garotinho, meu Deus do céu. Se brincar, é um missionário de Alcione, desses mundos mais evoluídos que acabou de vir. Muito grato, viu? Vou explorar muito você. Um filósofo aqui reencarnado, sei lá se é Sócrates, Platão, que maravilha. Pois bem, será que a felicidade, ela pode começar de uma hora para outra? E será que a gente pode perder a nossa felicidade também de uma hora para outra? Ou seja, a felicidade pode vir rápido e passar rápido? Pode? Pensem sobre isso. Pensemos sobre isso. Será que nós não estamos confundindo? Aí eu estou agora utilizando os fundamentos do cristianismo. Jesus falou sobre isso, sobre edificar o tesouro que a traça não rói, a ferrugem não põe, o ladrão não rouba, porque esse nunca lhe será tirado. Eu estou usando isso como fundamento. E também como fundamento os preceitos colocados no livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos que eu vou ler daqui a pouco para vocês. Assim sendo, eu posso asseverar, segurar que, baseado no que diz a doutrina espírita, felicidade é muito diferente de satisfação. Eu vou dizer assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é felicidade, a outra é a satisfação. A satisfação a gente pode ter rápido, pode, sim, ela pode começar de uma hora para outra e pode também acabar de uma hora para outra. Isso é satisfação, não é? A satisfação, ela alimenta o quê? O corpo ou a alma? Ou os dois? Vejam que são muitas perguntas. Bom, talvez eu responda todas. Algumas talvez fiquem para vocês responderem para si mesmos e mesmas. Será que a gente pode ser feliz e estar satisfeito? A propósito, agora eu vou fazer essa pergunta. Quem ficar à vontade pode dizer. Levanta a mão quem está feliz. E aí? Pode baixar, desculpa, mas foi uma pegadinha. Tá? Nem perceberam, não foi mais uma pegadinha. Ainda bem que eu não vi quem levantou, não anotei o nome de ninguém vai levar zero, mas ninguém está feliz. Segundo a doutrina espírita, estar é uma condição que começa e termina. A felicidade é algo permanente. Então é feliz, você é feliz ou não é feliz. Agora, claro, a felicidade plena é uma construção. Entende? É uma construção. Então, a gente diz normalmente, aí começa, eu estou muito feliz porque eu comprei um carro novo. Na verdade, a gente está trocando as coisas. Nós estamos substituindo a palavra felicidade, ou melhor, satisfação por felicidade. Porque se fosse felicidade, esse carro seria motivo da nossa graça para sempre. Mas esse carro um dia vai ficar velho, a gente vai vender, alguém pode roubar. Lembra de Jesus falando? Não é? Pode bater, enfim, meu carro está lá fora. Não sei se quando eu sair ele vai estar lá fora. Então isso é satisfação. Satisfação alimenta, ela tem um prazo de validade curto, mas é proibido ter satisfação de maneira nenhuma. É muito bom. A gente trabalha para ter satisfação, a gente trabalha para ter uma boa casa. Quem é que não quer ter uma boa casa? Quem é que não quer ter saúde? Quem é que não quer ter um corpo bonito? Um corpo jovem, um corpo saudável, melhor dizendo, bonito no sentido de saudável. Não obrigatoriamente tem que ser bonito segundo a estética do mundo. Tudo isso faz parte da satisfação. Nós vamos tentar mostrar para vocês aqui a diferença entre satisfação e felicidade. A propósito, eu estou falando muito rápido. Estou não? Está dando para entender? Por favor, me ajudem. Sintam-se à vontade. Isso, mas devagar um pouquinho. Eu fiquei assim, eu contraí uma doença. É a doença chamada aula online. A gente passou por uma pandemia, vocês estão de máscara, a minha está aqui. E aí eu tinha que dar 5 aulas numa só, 40 minutos na frente de um computador, para os alunos que na maioria das vezes nem estavam ali. E aí eu tenho que falar rápido demais. Terminei virando isso aqui. Mas eu vou mudar aos poucos, daqui a pouco vocês vão ver. Pois bem, então vamos entender que se Jesus, mais uma vez usando Jesus como referência, se ele disse assim, isso foi numa
quando Jesus estava sendo, entre aspas, julgado, que ali não foi julgamento, por Pilatos. Pilatos tinha o poder de condenar ou absolver e preferiu jogar Jesus, não é, para a multidão, entre aspas, decidir isso. Mas lembrem-se que Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei, porque dizia-se que Jesus era rei dos judeus. Ele era judeu, Jesus era judeu. E aí Pilatos fez essa pergunta 2 vezes. O que Jesus respondeu? Foi o que ele disse. Alguém sabe? Tenho certeza que vocês sabem. Vocês leem a Bíblia mais do que eu. Já foram para Nova Jerusalém, ver Jesus falar sobre isso várias vezes, lá com Pilatos, lá de Nova Jerusalém. Jesus disse assim: sou rei. Ele não disse sou rei, ele disse sou. Mas, qual foi a sequência? Meu reino não é deste mundo. Ele ainda continuou, ele disse: asseguro-vos que ainda, condição, não é aqui. Aí a gente vai lá para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, vai falar que é justamente uma das bases que eu utilizei para essa palestra, também como o capítulo 16 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai ouvir os Espíritos Superiores falando sobre esta felicidade, ou essa infelicidade real, sobre essa tal felicidade, que a gente corre atrás dela, mas nunca a alcança. Ora, aí vai. Será que se Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, e aí a gente vai fazer por associação. Ora, se o reino de Jesus não é deste mundo, e o reino de Jesus é de felicidade, significa dizer que se o reino dele não é deste mundo, então deste mundo não tem felicidade. Concordam? Será que foi isso que ele quis dizer? Ele colocou um ainda, uma condição, ainda, ou seja, é um reino em construção. O reino dele ainda não é aqui. Ora, se não é aqui ainda, significa que vai sendo construído pela coletividade e pela individualidade. Não é necessário você que me olhe agora para ser feliz depender dos outros serem felizes, não é isso? A gente pode construir a nossa felicidade mesmo em uma situação completamente adversa, porque agora, usando um contraponto, será que todas as pessoas que têm tudo, ou de tudo que nós inclusive queremos ter, não é? Um apartamento maravilhoso, uma conta bancária que já não cabe mais de dinheiro, uma saúde de ferro, um casamento maravilhoso, filhos fantásticos, etc, a gente vai ser feliz? É? Por que é que os ricos se suicidam? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Por que ricos se suicidam? Teoricamente eles não têm tudo? Ora, mas por que aquilo não está dando a ele a felicidade? Talvez ele confundiu, assim como nós confundimos. Ele está confundindo felicidade com satisfação. Aquilo está dando satisfação, que tem prazo de validade. E o prazo de validade, inclusive, está relacionado aos nossos valores. Existem pessoas, por exemplo, que comprou um celular, só trocou de celular porque o sistema operacional não cabe mais no antigo, não é? Mas aí ele atualiza, ele compra um outro, etc. A gente sabe que existe um mercado aí nesse sentido. Mas aquela pessoa comprou aquele celular e está plenamente satisfeita com ele até o fim. Enquanto que tem outras pessoas que compram o celular já pensando na próxima versão. É insaciável. Essa contrai para si uma doença que ela própria está contraindo para si mesma. Então, entendem a questão de valores? Não é? Então tem pessoas que têm um carrinho que ainda tem o câmbio manual, não é? Hoje é câmbio automático, hoje quase o carro anda sozinho, né? Você fala, dá um comando e por aí vai, câmbio manual, e aí pergunta, mas fulano, você gosta? Adoro esse carro, nossa, eu entro nesse carro que transforma, foi o primeiro carro que eu tive e eu quero que seja o último carro da minha vida, ou seja, eu vou vender, eu vou ajeitando até o fim. Ele está satisfeito, por quê? Porque os valores dele de felicidade não é ter carro, entende? Então, quando a gente amadurece nesse sentido, e isso é uma grande conquista, isso é uma grande trajetória, quando a gente amadurece, aí a gente começa a perceber exatamente onde a gente vai colocar os nossos valores. Se a gente vai investir todos os nossos valores na nossa satisfação, ou se a gente vai investir os nossos valores na nossa felicidade. São coisas diferentes. Obrigatoriamente, uma não anula a outra, mas lembremos-nos
de que Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Capítulo 16 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a mamão. Deus no sentido de construir a felicidade a partir da concepção de que somos espíritos imortais e que a nossa felicidade vai ser conquistada ao longo de um processo longo. Desculpa a palavra longo duas vezes. Nós não começamos a ser felizes agora e nem vamos terminar nessa existência. Há quanto tempo vocês acham que Deus criou cada um de vocês? Eu também não sei, antes que vocês digam que não. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E quer que eu diga uma coisinha para vocês não dizerem a ninguém? Nós fomos criados antes mesmo de sermos criados. Nossa, não fosse lógico essa tua filosofia. Fui de propósito, para confundir vocês, para vocês pesquisarem. Brincadeira, brincadeira. Na verdade, nós fomos criados por Deus como princípio espiritual. Ou seja, nós não éramos espíritos, nós éramos princípio espiritual. E como princípio espiritual, nós habitamos as plantas. Um carinho que eu tenho com aquela planta ali, não é? Aquela dali certamente só tem agora o princípio vital, mas o espiritual não. Mas essas plantas que estão aí fora, tem princípio espiritual aí. Os animais, princípio espiritual. Esses princípios serão elaborados por Deus. Em determinado momento, se transformam em espíritos nós. E aí é uma nova etapa da nossa evolução. No livro Evolução dos Mundos, André Luiz vai falar sobre isso, para todos nós. E os cursos que as casas espíritas oferecem, como é o caso do EJO, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente vai aprender sobre isso. De tal maneira que nós não fomos criados nessa existência, a nossa vida não começou com este corpo, começou muito lá atrás. Nossa, quanto tempo faz? Só na Terra, conta-se que a humanidade surgiu há mais ou menos 1 milhão de anos. É muito tempo, na verdade. 1 milhão de anos. E há 1 milhão de anos surgiram aquelas pessoas que viviam nas cavernas. Elas não falavam, elas tinham até medo do fogo, elas não vestiam, andavam despidas, cobertas de pelo, pareciam com animais, mas não eram seres humanos. Elas não, nós, éramos nós. Quando a gente estuda a história da humanidade, em Priscas Eras, nós estamos olhando para o espelho reflexo da nossa vida. Éramos nós lá no passado. Então vejamos como éramos. Estávamos construindo o quê? A nossa felicidade. Passaram-se quantas encarnações? Eu sei. Calculem aí se vocês são bons de matemática, né? Há mais ou menos 1 milhão de anos surgiu a humanidade. Então, mais ou menos 150 anos entre encarnação e desencarnação, dividido 1 milhão por 150, dá quantas encarnações que cada um teve? Né? Deu para entender? Pois bem, estamos construindo habilidades da inteligência e do sentimento. É isso que vai fazer nos transportar para a felicidade, a plenitude da felicidade. Como você aprendeu isso aí, hein, rapaz? Vocês estão perguntando isso a mim. Eu recomendo a vocês, entre outros textos, no livro O Céu e o Inferno, tem um desses que está aqui, tem depoimento de vários espíritos felizes. É assim o termo que Allan Kardec colocou. E tem um que eu acho muito bom, inclusive está aqui no meu roteiro, é de uma jovem chamada Condessa Paula. Condessa Paula. Ela era, segundo a época, né, a estética da época, ela se dizia bonita, jovem, inteligente e muito rica, e desencarnou aos 36 anos de idade. Que tristeza, né? Para os pais pensarem assim, para os amigos, né? Ah, que tristeza, estava na flor da idade, 36 anos e morreu, etc. Aí ela vem dar um depoimento da situação dela no mundo espiritual. Nossa, se nós não tivéssemos preparo, equilíbrio, a gente ia ficar com inveja dela. Porque ela compara, na medida do possível, tudo aquilo que ela fez e que ela teve, e de certa forma é o que nós temos, não chega ao mínimo do que ela conquistou ao chegar no plano espiritual, porque isso foi uma conquista que ela veio construindo ao longo de muitas encarnações. Significa dizer que nós, neste momento, estamos no nosso melhor momento. Alguém vai dizer, mas Alexandre, eu estou doente. Alexandre, eu estou com câncer, eu estou assim, eu estou ficando cego, etc. Isso não é a desgraça real.
E aí, mais uma vez, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, vai falar sobre isso. Leiam, a desgraça real. A desgraça real não é isso. Não é isso, mas é a consequência do que nós podemos fazer ou possamos fazer em relação ou em função disso. Cometermos males, crimes, qualquer absurdidade em função de males que achamos que temos. Problemas, dificuldades. Vou narrar rapidamente para vocês um fato que parece ser um problema. Ouçamos. Lá pelos idos do século XVI, na Europa, precisamente em Portugal, um senhor tinha 2 filhos. Um deles era filho com a esposa com a qual ele havia casado, e um outro, mais novo, era um filho chamado de bastardo, diferente de abastado. Abastado é din-din, e bastardo é filho que não é daquela mãe ou daquele pai, eu não sei, eu acho que um dos dois. Pois bem, esse senhor era um homem muito rico, tinha castelo, tinha terra, tinha tanta coisa, e ele teve, naquela época se tinha já, teve um filho fora do casamento. E aí, ao morrer o pai, os 2 filhos tinham direito a tudo. Concorda? Não é isso? Ele não é filho do pai, e o pai não tem o patrimônio? Pois bem, só que o mais velho sabia disso, e ele não queria. Ora, era um problema, entenderam? Um problema. Qual era o problema na vida daquele jovem? Ou seja, aquele mais velho? Era ter que dividir a riqueza daquele desgraçado. Desculpa a expressão desgraçado, foi só um reforço aqui. Ou seja, o irmão mais novo. Aí, o que ele fez? Arquitetou um plano. Nossa, que plano perfeito. Só não sei se é bom. Chamou os servos que trabalhavam lá no castelo, não sei se era castelo, sei lá, se era mansão, alguma coisa assim. Chamou os 2 e combinou com eles de dar um sumiço do garoto. E assim o fez. Os 3, na verdade os 4, o irmão mais velho e os 2 que eram casal, tá? Era a empregada e o mordomo, era o casal mesmo. E aí os 4 saíram para passear, foram passear. E numa determinada localidade, próximo lá dos arredores, tinha um lago, ou era um poço, algo assim. E eles chamaram a criança, o garotinho com 7 aninhos, levou a criancinha para ver, olha para aqui. E quando a criança olhou, ele simplesmente empurrou a criança e caiu lá embaixo. Se escutou foi o grito daquela criança. Só que lá embaixo tinham peixes vorazes que devoraram a criança. Só se ouviu o grito. Quantas testemunhas? Só eles 3, cúmplices uns dos outros. Certo? Vamos entendendo aí o que significa a imortalidade da alma, e eu vou acrescentar mais outros elementos para vocês, como a lei de causa e efeito, como esquecimento do passado. Está tudo correlacionado. São os princípios básicos da doutrina espírita. Pois bem, então José Maria de Alenquer, que é o nome dele, reinou soberano. Todas as terras, todas as posses, castelos, festas. E a criança? Ninguém nunca perguntou. E se perguntou, disse que houve um problema, um acidente, e a criança só sobrou no lago, no poço, e nunca mais foi achado. Isso com propinas que eram dadas às autoridades da época, resolvia tudo, e tudo ficou por ali. Ele reinou soberano durante muitos anos. Incrível, né? Era um problema que ele tinha, ele resolveu o problema desta forma. Vamos para o século XX, ano de 1958, na região norte do Brasil, para lermos juntos. Vou ler com vocês. O que eu estou narrando para vocês está no livro A Vida Escreve, tá? Psicografia fantástica de Chico Xavier e ditado de Hilário Silva. Vou ler para vocês, agora eu vou ler. Dia 8 de fevereiro de 1957, ou seja, 300 anos após o fato ocorrido lá atrás. Cadê? Aqui. Um telegrama nos jornais diz: a criança foi devorada em vida pelas piranhas. Era a chamada da matéria. E agora vai o
que vem, né, para nós entendermos. Em poucos minutos dela só restou o esqueleto, presenciada pelos pais do menor a horripilante cena. A população da pequena cidade de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, ainda não se refez do choque emocional causado pela tragédia que envolveu uma criança de apenas 7 anos, devoradas em vida em poucos minutos por um cardume de famintas piranhas. E o pior é que na presença dos pais e da irmã menor, todos horrorizados. O menino Adilson, que antes era um tal José Maria de Alenquer, e agora vocês já estão entendendo tudo, vítima do filho do pescador Darlan, antes o mordomo Manuel Macário, era uma criança muito estimada e a sua vivacidade pelo temperamento ameno. No dia em que perdeu a vida de maneira tão brutal, havia sido mandado pelo pai, em companhia da sua irmã Josefina, antes a filha do mordomo, de 11 anos, numa pequena canoa, a fim de levar um recado a um conhecido do outro lado da margem do rio, Urupatuba, que corre nos fundos da casa do pescador. Já no meio da travessia, Adilson, em um movimento menos feliz, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Imediatamente, o local onde caiu o menino tingiu-se de sangue. A infeliz criança caiu exatamente no cardume de vorazes piranhas que em poucos minutos, ou menos que alguns segundos, a devoraram. Horrorizados, os pais de Adilson e a irmãzinha do menino assistiram a cena impressionante sem nada poderem fazer. Tal a conhecida rapidez com que agem essas piranhas. Refeito da brutalidade da cena e passado o cardume, o pai de Adilson, como um louco, mergulhou nas profundezas do rio e lá só trouxe apenas o esqueleto do filho. Que cena triste, né? A gente não deixa de ficar impressionado com tudo isso, quase totalmente descarnado. Essa ocorrência deixou a todos, muito chocados. E aí, no final da mensagem, Hilário Silva nos diz assim: a voracidade das piranhas e o assombro da pequena família foram o preço pago pela remissão da falta cometida no passado. Para a doutrina espírita, esse fato ocorrido é a verdadeira desgraça real, porque a vida sempre continua com as suas consequências. Dá para entender? Então, muitas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, aquilo que parece ser no nosso hoje a desgraça real, não é. A deficiência, a dificuldade que nós temos ou possamos vir a ter, eu estou falando para vocês, mas eu me coloco sentado aí, eu não sou diferente de ninguém, que nós poderemos ter, pode ser contas a pagar num certo passado, porque Deus quer a nossa felicidade e sabe que nós, a lei, vou colocar entre aspas, tá? A lei sabe que nós pecamos. Quem peca se afasta da felicidade. E o que é pecar? Alguém tem ideia a palavra pecar? Diz-se que pecar é errar o alvo. Nós temos um alvo a alcançar, é sermos perfeitos, é sermos espíritos felizes. Então, na medida em que a gente erra o alvo, a gente saiu dessa condição. Na medida em que a gente se deixa mergulhar nos prazeres, na satisfação e abandona o preceito da felicidade, a gente erra o alvo, a gente retarda a marcha, a gente muitas vezes para. E aí a pergunta, lembrando um certo cantor, que vocês conheceram, Renato Russo, um trechinho da música, quando ele diz: a culpa é de quem? A culpa é de quem? Não existe culpa propriamente dita, mas se quisermos, somos nós os grandes responsáveis pelo que nós estamos vivendo, pelas nossas escolhas, porque Deus não nos dá nada que não seja para a nossa felicidade. Deus nos dá a vida, porque isso a gente não pode dar. Alguém pode dar a si mesmo a vida? Não. E o tempo? Vocês podem dar tempo a si mesmos? Não. O tempo é o tempo. Então Deus nos dá o tempo e a vida. O resto, Deus deixa que a gente construa. Deus só nos dá aquilo que a gente não pode conseguir por si mesmos. É o livre-arbítrio. Então somos nós que estamos construindo. Então a
faz com que nós andemos mais rapidamente rumo a essa felicidade. Essa, entre outras, é a razão por que nós estamos no mundo, no caso da Terra, em que existem pessoas de níveis diferentes, tanto de satisfação quanto de felicidade. Nós vivemos no mundo, esse mundo está em transição, todo mundo já sabe disso, não é? Ou não? Ou não sabe nem o que é isso? Tudo bem, transição. Vamos lá, rapidinho? Capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas, é o título do capítulo. Allan Kardec faz um estudo e nos apresenta os mundos como tendo categorias, ou seja, cada mundo vai abrigar habitantes, no caso espíritos encarnados, de acordo com o seu grau evolutivo. Então a Terra, naquela época que a gente era das cavernas, a Terra estava numa condição anterior, era chamado de mundo primitivo, era um mundo destinado aos espíritos nas suas primeiras encarnações. Passamos quanto tempo nesse mundo? Mais de 100 mil anos? Não sei. Muito tempo, muito tempo. E aí, aquele tempo, na medida que os espíritos vão evoluindo, pelas experiências que vão vivendo, por se agregarem, viver em sociedade, aprendendo uns com os outros, desenvolvendo habilidades intelectuais e morais, lembra que eu falei sobre isso? Ele vai progredindo. A cada encarnação ele avança, de forma mais coletiva, né? Um pouco. Na medida em que ele faz isso, o mundo também avança, tecnologias surgem. Nós não sabíamos falar, agora nos falamos, ou nos comunicamos muito bem, nos abrigamos bem, nos alimentamos, enfim. Então significa dizer que nós avançamos na escala espírita, ou melhor, na escala evolutiva. A Terra fechou um ciclo, ou seja, o primeiro ciclo evolutivo foi fechado, o mundo primitivo. Só que antes de fechar tem uma conexão com o próximo, que é a transição. A transição é o fim do início de um ciclo e início de outro. Isso é transição. E nesse período, né, para quem estuda doutrina sabe disso, vieram colaboradores de um outro orbe, que foram os exilados de Capela. E aí edificaram as grandes civilizações, enfim, tem coisas que os egípcios fizeram, que até hoje a gente não sabe nem como eles fizeram, mas está lá. A nossa tecnologia ainda não descobriu, enfim, mas deixamos isso aí. Então, aquela fase foi a fase justamente da transição. Aquela transição fez com que a Terra entrasse num novo ciclo evolutivo, mundo de expiações e provas, que é o que nós estamos atualmente fechando. Estamos encerrando esse ciclo. Que bom, né? É maravilhoso, é muito bom, essa notícia é fantástica. Então, estamos fechando esse ciclo. Ora, na medida que nós vamos fechando esse ciclo, foi que se abriu uma nova transição. A gente está em transição para um mundo melhor, um mundo de regeneração. Características, já que você está balançando muito a cabeça, parece que está interessado, eu estou vendo. Característica de um mundo de expiações e provas. Ele é ao mesmo tempo o quê? Prisão, hospital e escola. Ok? Porque muitos espíritos vêm para aqui para cumprir determinadas expiações, ou passar pelas chamadas expiações. É hospital e é prisão. E quando nós vamos para aprender o que são as provas, é escola. E não é separadinho assim? Não. A gente pode estar vivendo ao mesmo tempo provas e expiações, cada um individualmente. O bom é, à medida que for passando o tempo, as encarnações, a gente for abandonando as nossas expiações e assumindo provas. Porque quanto mais provas o Espírito assume, significa dizer que ele está se qualificando cada vez mais. E quanto mais expiações ele tem, significa dizer que ele errou algo, ou seja, ele pecou, ele se distanciou da felicidade. Então, é assim. E na transição, o que vai acontecer? A Terra vai perder uma categoria. Qual é? Vai deixar de ser prisão. Então, para que não virão mais espíritos na condição de espíritos caídos? Porque a Terra vai dar um salto. E aí ela vai deixar de ser aos poucos hospital, mais na frente, e depois vai virar só um mundo de escola. Eita, que beleza! Aí a gente vem só para cumprir provas. Está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Progressão dos mundos regeneradores. Será um mundo maravilhoso, desde que nós mereçamos estar lá. Porque isso não é sorte, isso não é prêmio, isso é o que? Escolha, e consequentemente é conquista. Ou vocês esqueceram que Jesus disse a cada um segundo as suas? Entenderam? Posso terminar a palestra? Querem mais coisa? Tem. Eu estou brincando, não vou terminar agora não. Eu vou até 8 horas, 9 horas, né? Isso um pouquinho antes. Então, vamos lá. Vou ler para vocês aqui rapidamente. Alguém tem alguma pergunta?
Fiquem à vontade. Se não souber, a Jovênia está aqui para responder, viu? É brincadeira. Eu trouxe aqui algumas leituras rápidas, não vou demorar muito com isso para não cansar vocês. Do livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dos Espíritos, na questão 922, os Espíritos respondem a uma pergunta feita por Allan Kardec, e que a resposta, que é o que nos interessa mais, ele diz o seguinte: pergunta sobre a questão da felicidade. Seria, em outras palavras, o que é felicidade? E aí os Espíritos dizem assim: para a vida material, a felicidade é a posse do necessário. Já para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa é a resposta que os Espíritos deram. Se a gente gostar ou não gostar, é essa. Então veja, a vida material, a felicidade está na posse do necessário, ou seja, na posse dos bens materiais, aquilo que nos liga ao corpo. E o que é a felicidade do ponto de vista moral? Aquilo que nos liga à alma, essência, nós espíritos. Foi isso que disseram os Espíritos. E aí, continuando, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14, diz o seguinte: assinala os espíritos superiores: nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. Ficaram decepcionados, não? Não muito. Eu disse não, eu li aqui. Mas é isso aí. Eu posso dizer em outras palavras o seguinte: uma mensagem de consolo para vocês que são tão apegados ao corpo, que pode ser o meu caso também. Hoje, quando sair daqui, antes de dormir, se possível, deixe a luz acesa e olhe para suas mãos, olhe para seus pés, olhe para o seu braço, sinta seu rosto, pegue e diga para você mesmo: já já vou ficar sem ele. Simples assim. Eu estou me despedindo, porque não conheço um ser humano que levou o corpo. Dizem que o Ulisses Guimarães morreu e o corpo nunca foi achado, também morreu no mar. Tem outro na Bíblia, né, que diz que subiu no grito e tudo, eu não sei nem quem é, mas não pode. Não existe essa lógica, uma lógica científica e filosófica, porque existe matéria no plano espiritual, sim, porque o fluido cósmico espiritual é o mesmo, só que em dimensões energéticas diferentes, de tal forma que o espírito não necessita desse corpo para estar no mundo espiritual. Afinal de contas, nós já temos os dois aí. Você é bonitão, tem dois corpos aí. Que cara bonito, não é? Gostei dele. Então veja, nós temos dois corpos aqui nesse momento. O espírito não tem corpo, ele utiliza-se de um corpo, é chamado por nós de quê? Perispírito, que ele é a matriz, e é dele que se faz uma cópia, que é esse. Ainda por cima, isso aqui é cópia. Cópia que esmaece, fica velha, adoece, paralisa, e aí tem que ver todo tipo de equipamento, porque nós estamos vivendo num mundo finito. Então eu digo para vocês que nem esse corpo nos pertence. Então é por causa disso agora que eu vou bagaçar? Não, porque seremos responsabilizados, poderemos cometer suicídio, e isso não convém. Que eu diga André Luiz, leia o livro Nosso Lar, vocês vão entender por quê. Preservemos, porque é um patrimônio fantástico, maravilhoso. Em outras palavras, vá ao médico, se cuide, faça exames regulares, tome medicamento direitinho, evite muito açúcar, evite muito sal, faça exercício, durma bem, blá 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 blá. Tudo isso os médicos dizem, porque nós precisamos preservar. Porque, lembra que eu perguntei para você lá no comecinho, por que tem pessoas que têm uma saúde e outros já vêm doentes? Por quê? As existências, elas são o quê? Solidárias. Aquilo que a gente semeia na vida ou na existência anterior, ela vai repercutir, ela vai se tornar, vai compor o patrimônio do espírito e vai ocupar todo o perispírito. O perispírito não é a matriz? Então, quando você for produzir o novo corpo vai ser a cópia do que a matriz perfeita estiver reduzindo ou apresentando. Então é assim. Se assim não fosse, por favor, leia o livro Missionário da Luz e vocês vão entender a reencarnação de Sergismundo, que numa outra encarnação matou uma pessoa, deu uma espadada no coração,
E ele nasceu na encarnação bem na frente, e ele tinha problema cardíaco. Por quê? Mas a espada não foi do coração do outro, porque ele? Porque a culpa, o registro da culpa ficou nele, não no outro. Então, entendamos, nem a lei nem a quem. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, tem uma mensagem: cuidar do corpo e do espírito. É necessário equilíbrio. Eu digo para vocês, boa parte da humanidade se dedicasse a cuidar tanto e tão bem do espírito como cuida do corpo, nós já estávamos no mundo de regeneração há muito tempo, porque nós gastamos muito dinheiro, porque a nossa vida, de uma forma geral, ela é materializada. Nós ainda raciocinamos como sendo físicos, nós não somos. Vejam que é prudência. Claro, a gente não está, em momento algum, eu falei que a gente despreza o corpo de maneira nenhuma, cuidemos muito, muito bem, mas não achemos que ele é um fim em si mesmo. Está aqui, não é, a mensagem que eu vou voltar a ler, só para a gente entender mais. Ele diz assim: a morte vos retira dele, como de todos os bens materiais. Sois, no caso para nós, né, depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou, tende de vos restituir, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que têm ou não têm sequer o necessário. É aqui que começa a felicidade. O que é a felicidade? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu fiz alguma coisa aqui para falar sobre essa tal felicidade, eu penso que sim. Está bem aqui no finzinho. Achei. Antes de falar sobre isso, eu prometi e vou cumprir. Eu vou ler para vocês a diferença. Sei que a gente já não diz bastante, né? Mas eu vou dizer mais uma vez. A diferença entre satisfação e felicidade. E aí, cada um de si para consigo reflita se está investindo mais na satisfação do que na felicidade. Satisfação é diferente de felicidade. A satisfação é dos bens materiais, a felicidade é dos valores espirituais. A satisfação é direcionada ao corpo, a felicidade é direcionada à alma. A satisfação preenche a necessidade física, a felicidade preenche as virtudes do ser espiritual. A satisfação se refere à posse material, a felicidade se refere ao patrimônio espiritual, que nunca lhe será roubado, como disse Jesus. A satisfação passa com o tempo, a felicidade é eterna. A satisfação é desse mundo, a felicidade é do universo. Somos herdeiros desse universo. Existe de mundo para a gente conquistar, tudo que Deus fez para a gente, só a gente atentar a isso. E aí completamos colocando o seguinte: as aquisições materiais que fazem parte da satisfação não acompanharão o espírito quando da sua partida deste mundo. Só a felicidade o acompanha para o plano ou o mundo espiritual. Afinal, Jesus disse, está registrado em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. No Sermão do Monte, Jesus disse assim: não ajunteis na terra os tesouros que a traça rói, o ladrão rouba e a ferrugem come, mas ajunteis esses tesouros que a traça não rói, a ferrugem não come, o ladrão não rouba. Esses nunca lhe serão tirados. Esses são os que a gente leva para onde a gente nunca lhe será tirado. Tem histórias, sabe, que eu fico pensando, né, que a gente acredita que são verdadeiras. Só para citar um exemplo para vocês, antes de ler aqui o nosso trechinho, né, de pessoas que renunciaram à própria vida em nome de Jesus, ou em nome daquilo que eles entenderam serem valores espirituais e que iria possibilitar ou proporcionar a felicidade. Um deles era muito famoso, muito conhecido inclusive, chamado Saulo, da cidade de Tarso. Por isso Saulo de Tarso depois virou quem? Paulo de Tarso. Como Saulo, ele era um homem muito inteligente, era atleta inclusive. Não sei se você
sabiam disso. É sério, ele era atleta na cidade dele, quando era jovem. Por isso que ele caminhou tanto, não é? As peregrinações que ele fez, aquelas viagens, muitas delas foi a pé, para vocês terem ideia. Ele era muito inteligente, dominava 5 línguas, ele era quase um doutor da lei, não é? Ele aspirava a ser um grande doutor da lei, inclusive assumir, né, as ordenações lá do Sinédrio. Tinha uma influência política muito grande, era uma pessoa que estava, né, tinha bens materiais, por sinal vinha de uma família rica, inclusive. No entanto, depois que ele resolveu, né, depois que ele cometeu uma bobagem aqui para nós, né, que foi a de deixar se influenciar e matar o próprio cunhado, eu estou narrando, está na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, mas também está no livro Paulo Estevão, não sei se aqui tem, né, caso vocês queiram comprar, tem para vender, tem esquecido, não sei, mas na internet a gente já encontra isso aí em PDF e por aí vai. Então, quando ele cometeu aquele ato, que parecia ser a solução, aquilo era um problema na vida dele. Olha a desgraça real. Ele ajudou a assassinar uma pessoa, que não era uma simples pessoa, era o cunhado dele, mas não era um simples cunhado, era um grande divulgador do cristianismo, era Gesiel, cujo nome foi camuflado para Estevão. Então ele protagoniza a morte daquele jovem. Ele fica sabendo na hora da morte que era o cunhado dele, que ele prometeu à própria noiva, Abigail, que iria encontrar. Ele prometeu para ela: eu vou encontrar seu irmão, porque eles foram separados, não vou entrar no mérito da questão. E encontrou daquele jeito. Ele mandou matar o cunhado. Aquilo para ele foi uma desgraça. E ele resolve matar outra pessoa, lá na cidade de Damasco. Aí por isso que ele foi para Damasco, e foi Ananias. E no meio do caminho, não tem uma pedra, no meio do caminho, tinha um caminho, tinha Jesus. Gostaram do trocadilho? E na hora da minha cabeça eu falei. E aí, ele se transforma. Então para ele, nada mais importou na vida dele. Ele não queria mais riqueza, ele não queria mais honrarias, reconhecimento, nem família mais ele quis. Ele passou a se dedicar ao Cristo. Ele renunciou à própria vida. Tanto é que ele disse: já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Sabe por que a gente conhece o cristianismo no mundo ocidental? Graças a Paulo. Porque foi por influência de Paulo, cujo um dos discípulos era o tal Lucas, um médico, que virou um discípulo e foi o que escreveu um dos evangelhos. O evangelho de Lucas foi um dos primeiros a serem escritos. Era um médico, um homem muito inteligente, diferentemente dos outros que eram relativamente, né, menos apropriados da letra. E o primeiro evangelho foi o de Lucas, depois vieram de Marcos, de João e de Mateus. Mateus é o primeiro que está na Bíblia, né? Enfim, então vejam, este homem renunciou à própria vida em nome do Cristo. O que foi que ele ganhou? A vida eterna. Ele não fazia ideia. Ele, na verdade, tudo que ele estava fazendo na cabeça dele era para pagar o débito que ele contraiu. Porque foi graças a ele que muita gente morreu, muitos cristãos morreram. Rapidamente, tem uma passagem que eu acho muito bonita, é quando ele se converte, volta para Jerusalém, e tem uma tentativa de primeiro contato com o discípulo, depois ele sai e ele resolve ir para o deserto, e lá ele fica. Ele passou mais ou menos uns 4 anos no deserto. E lá ele começou a conviver com pessoas, tal, e se aproximar, e percebeu que no meio daquelas pessoas ali, as pessoas eram muito agradáveis lá no deserto. Não é no deserto, é na região mais deserta, mais afastada, mas tem casas lá. E lá ele conhece um casal de irmãos. Ele faz amizade com esses irmãos. Ele quase vira uma espécie de pai adotivo desses irmãos, porque os meninos disseram que eram órfãos. E aí, aos poucos, foi se aproximando na intimidade a conversa. E Paulo, né, que já era Paulo, na verdade ainda era Saulo, eu não sei se era Saulo, pouco importa. Ele pergunta: mas o que aconteceu com vocês? Ele diz: nós estamos fugindo. Nós estamos fugindo de Jerusalém, porque tem um tal de Saulo que está espalhando um terror lá. Inclusive mataram nossos pais. E nós estamos aqui com medo de que isso chegue até nós. Dá para vocês imaginar como é que foi a cabeça desse homem, escutando o depoimento daquelas duas jovens? Entenderam porque Paulo praticamente adotou aquele menino que por sinal viraram discípulos deles? E aí,
que é que vocês acham que Paulo fez? Já convertido, Paulo disse: e se vocês encontrassem Paulo, o que vocês fariam? Ele dizia: nós iríamos amá-lo, porque nós somos cristãos, nós somos de Cristo. Aí foi quando ele disse: pois eu que falo com vocês sou Paulo. Está no livro Paulo Esteve, não é lindo isso? Se abraçaram, choraram, se perdoaram, se amaram e viraram discípulos de Jesus. Olha a felicidade, é servir ao próximo, não tem outro caminho. E tem, se quisermos, mas são caminhos que vão dar um grande caminho, que é esse. E aí eu leio para vocês aqui, que diz o seguinte: que tornemos melhor, que de tormentos, ao contrário agora, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades ilusórias, e não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida. O Espírito Fenelon notou isso, está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então esta, para nós, é a grande mensagem. Digo para vocês, minhas irmãs e meus irmãos, nós, neste momento, somos a melhor versão de nós mesmos. É essa. Sem saúde, sem família, sem dinheiro, sem o que for, mas isso é o nosso patrimônio, é fruto das nossas escolhas. Mas digo para vocês, como Maria de Nazaré sempre disse a todos aqueles que procuravam na casa dela: isso passa, isso vai passar. Confiemos muito em Deus. Nós somos espíritos imortais, estamos passando por um desafio. Muitas vezes teremos que renunciar a muitas das coisas do mundo, assim como fez Paulo e como fizeram tantos quantos. O próprio Cristo, que não tinha onde recostar a cabeça, ele era Senhor da terra. Tudo isso vai passar. Nosso corpo vai perder as forças, ora a gente não vai mais enxergar, ora não vai poder mais andar com facilidade, enfim, ora não vai poder mais digerir, vamos precisar de ajuda, de cuidadores, enfim, mas conservemos a nossa consciência de que isso não somos nós, é um instrumento, é o corpo, a veste que nós estamos usando, e que logo logo, assim como tantas outras, a gente vai se desfazer dela. E o que é que vai reluzir? O perispírito, porque esse é o corpo do espírito, que vai se fundir com o espírito quando ele se tornar puro. É esse que não adoece, porque esse está em sintonia com a nossa mente e com o nosso coração. Façamos o máximo que pudermos, com ou sem saúde, com ou sem família, com ou sem dinheiro, enfim, enquanto estamos aqui, porque isso é o que nos vale. Muitas vezes nós pedimos muito, queremos muito, quando muitas vezes o mundo só quer o pouco que nós temos para dar e que nós ofereçamos. Esse é o caminho da felicidade. Lembremos-nos disso, que ele diz que a felicidade só depende de nós, digamos assim, porque temos que dar o nosso primeiro passo. Uma vez dando o primeiro passo, nunca mais deixaremos de caminhar. E o caminho nós já sabemos, ele tem nome, o nome dele é Jesus. Alguma pergunta? Vamos encerrar agora, muita paz para